Sagrada Família, podcast. Boa noite, amigos e amigas do podcast Sagrada Família. Estamos aqui para mais um bate-papo, hoje trazendo um convidado ilustre, o professor Roberto Goulart Menezes. Ele é professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Ele é doutor em Ciências Sociais, voltado para Relações Internacionais pela USP. Foi professor visitante da Johns Hopkins University, nos Estados Unidos. E o professor veio bater um papo conosco aqui sobre política internacional, política nacional também. Bem-vindo, professor Roberto. Obrigado pelo aceite do convite. Era pós-Trump. Perspectivas para o Brasil e o mundo. Entrevista com o professor Roberto Goulart Menezes. Eu que agradeço, Daniel. Professor, vou começar já com uma provocação, né, um assunto que está aí candente. A gente pode falar, deu tempo de constituir uma doutrina Trump, aquela coisa da America First, as tensões com o Irã, Venezuela, um diálogo no mínimo inusitado com a Coreia do Norte, né, que se abriu, mas as provocações, o negacionismo. Existe uma doutrina Trump, na opinião do senhor? E o que seria? Não chega a conformar uma doutrina Trump, né? Mas, por outro lado, deu muita força à extrema-direita. Né? O governo do Trump, o principal, digamos assim, impulso que ele traz na arena internacional foi exatamente buscar fortalecer grupos, né? Inclusive na América Latina, né? Por exemplo, no Brasil, que procurou se alimentar, né? O governo Jair Bolsonaro, enfim, se alimentar desse relacionamento próximo, que é mais do lado brasileiro do que do lado dos Estados Unidos, claro, e portanto, colocar no mundo uma agenda de costumes, né, chamada uma agenda conservadora, reacionária no plano dos costumes, mas também de aprofundamento do neoliberalismo. Um segundo ponto em relação ao governo Trump é exatamente a relação que ele procurou tratar com o restante do mundo. E aí a gente destaca a questão do multilateralismo. Então o governo Trump, ele não foi ele, é claro, um governo primeiro a seguir uma política unilateral nas relações internacionais, o George Bush, né? Entre 2001 e começo de 2009, seguiu muito pela política do unilateralismo. O governo Clinton também, os dois governos Clinton também têm um traço muito forte do unilateralismo, e o governo Trump, ele procurou, então, do ponto de vista econômico, responder a situações domésticas dos Estados Unidos, como, por exemplo, a transformação tecnológica, o esvaziamento até de algumas cidades nos Estados Unidos. Tem, sim, um processo de desindustrialização que leva, enfim, uma parte da população, isso vai se sentindo ao longo de 30, 40 anos, e com o governo Trump, então, isso também, ele acaba tentando estancar isso em algumas regiões dos Estados Unidos, sobretudo na região que é conhecida como, né, Rust Belt, né, que é essa chamada um cinturão enferrujado, que fica em torno da região dos Grandes Lagos nos Estados Unidos, que é a cidade de Michigan, né, aí um pouco mais para cá, Pensilvânia, enfim, ali você tem um conjunto de cidades que eram cidades com mais ou menos, podemos dizer assim, guardadas as proporções, que tinham o mesmo papel, ou um papel parecido que tem a região do ABC no Brasil, né? Que é São Bernardo, né? São Caetano, Santo André, Diadema, ou seja, uma região muito forte do ponto de vista da industrialização, e que com o passar do tempo há uma reconversão econômica, e essa reconversão econômica vai trocando um emprego que pagava um salário maior da média, né, que é a média, e acaba, enfim, se deslocando esse emprego pelo território nacional, até saindo fora, às vezes, do próprio Brasil, como acaba de anunciar, por exemplo, a Mercedes, né, deixou de produzir veículos no Brasil, agora, na sequência parece que a Audi também, enfim, outras empresas que acabam se deslocando pelo globo e que acabam com isso deixando para trás um rastro de desemprego e um rastro de
enfim, digamos, de falência econômica, parcialmente, podemos dizer assim, que coloca uma situação muito difícil para essas cidades. Um outro ponto do Trump é que a política externa nos Estados Unidos ela é a arena, digamos assim, onde o executivo pode atuar mais livremente, digamos, né? Porque ele pode ter mais iniciativas, né? E o governo Trump, na questão da segurança global, né, que os Estados Unidos têm um papel-chave, né, como você bem mencionou, Daniel, ele procurou, na questão nuclear, exatamente, ao invés de seguir, né, aquilo que tanto o governo anterior, o governo Obama, o governo Clinton vinha, né, o tratamento que vinha dando à questão nuclear e, sobretudo, à Coreia do Norte, de buscar um diálogo com a China nesse campo, ou seja, porque a Coreia do Norte ela tem como seu principal aliado geopolítico a China. Então, portanto, seria fundamental que o governo Trump dialogasse mais com o governo chinês para conseguir, enfim, ainda um resultado que fosse um resultado de fato, né? Ou seja, extrair da Coreia do Norte um compromisso com um regime de não proliferação, porque a Coreia do Norte, até a guerra do Iraque, em 2003, a Coreia do Norte ela participava do regime do Tratado de Não Proliferação Nuclear, e foi com a invasão do Iraque, sem a anuência do Conselho de Segurança da ONU, que a Coreia do Norte se retirou. O Irã é diferente, porque o Irã ele permanece no TNP, né? E o Irã ele também, enfim, procura fugir, digamos assim, das investidas mais diretas dos Estados Unidos, porque também com um pretexto, né, para não só as sanções econômicas que já estão em vigor, mas também a possibilidade de vir a enfrentar uma sanção militar dos Estados Unidos, ou seja, um ataque dos Estados Unidos, né? E no governo Obama, nós tivemos um caso que chamou a atenção, né, enfim, do mundo, que é o caso da Índia. A Índia é um país, uma potência nuclear, mas era uma potência nuclear não declarada, ou seja, não reconhecida pelas outras potências nucleares. E o governo Obama, sem que a Índia faça parte do Tratado de Não Proliferação, TNP, de 1968, ela obteve, então, do governo Obama essa chancela, seja de que é uma potência nuclear declarada. E, com isso, também chama atenção para outros países, né, entre outros, né, enfim, o caso do Irã, porque o Irã está no TNP e o Irã não recebe esse tratamento. Ou seja, um tratamento do Irã é sempre um tratamento de desconfiança, né? E nós vimos recentemente que Israel, por exemplo, né, tudo leva a crer que foi Israel, né, o Irã assim determinou, nessa geopolítica do Oriente Médio, estaria, né, tudo leva a crer, segundo o governo iraniano, né, de que Israel estaria envolvido, inclusive, no assassinato recente, né, daquele que é um dos seus principais cientistas nucleares. Então a gente vê que os países também, né, Israel tem ogivas nucleares. Israel não é uma potência nuclear declarada, mas está sob o guarda-chuva dos Estados Unidos. Então, essa política, para fechar esse ponto, ou seja, que a política externa do governo Trump, ela procurou, enfim, ela procurou obter algum êxito na área da segurança internacional, mas, por outro lado, o governo Trump também foi um governo de poucas iniciativas internacionais. Ele foi um governo que retoma um certo isolacionismo dos Estados Unidos, ou aquilo que tem sido chamado também, que pode caracterizar bem a sua política externa como a de alguns outros governos dos Estados Unidos, que é aquele chamado, né, um engajamento seletivo, né? Ou seja, os Estados Unidos escolhem algumas questões que eles vão atuar, né? E o governo Trump, nós vimos aí que ele teve uma postura anti-multilateralismo, isso está bem refletido na posição dos Estados Unidos na Organização Mundial do Comércio, uma postura anti-acordo climático, né, por parte do governo Trump, e como você me colocou, uma questão negacionista,
e que teve implicações também agora no conflito, no contexto da pandemia. Então, o governo Trump, ele digamos, ele não consegue ser caracterizado como uma era, ou seja, de transformações profundas na política externa dos Estados Unidos. É um governo também que procurou imitar algumas estratégias da política comercial do governo Reagan, né, dos anos 80, né? E um governo que, ao não conseguir se reeleger, né, é o primeiro presidente, né, desde o Clinton, que não consegue a reeleição, e com isso ele teve, embora perdeu, claro, mas ele teve muitos votos, ele teve 74 milhões de votos, né? Em torno de 74 milhões de votos, e com isso ele procura tentar deixar uma marca se não foi a era Trump, mas tentar deixar uma marca do trumpismo, ou seja, e isso tem consequências no Partido Republicano, no seu funcionamento interno, na sua lógica, nas suas bandeiras, né, na sua estratégia eleitoral do partido, e também nos Estados Unidos ele tenta manter a divisão da sociedade norte-americana, ou seja, né, ele tenta manter com algumas dessas pautas. Vai ser um desafio para ele a partir de 20 de janeiro, né, próximo, né, 2021, como que ele vai conseguir manter, então, digamos, uma parte daquilo que ele chamaria de um legado, embora para o mundo seja um legado nefasto em grande parte, né, que é exatamente essas bandeiras do trumpismo, que sobretudo, né, sendo uma delas a ideia de uma supremacia branca, porque ele é supremacista, né, na sua política, e que se alimenta também do rancor, do ódio na política, né, em relação ao funcionamento das instituições, né, debilitando as instituições, e com isso também tenta dar uma sobrevida, digamos assim, à extrema-direita na política, né, tanto nos Estados Unidos como fora dos Estados Unidos. Apesar da derrota dele ser, em certo sentido, uma coisa que surpreendeu, né? Porque, de fato, como o senhor disse, é o primeiro presidente depois do Clinton a não se reeleger, né? E a situação econômica não era uma coisa tão... os dados eram consistentes, né? O que o senhor atribui à derrota do Trump? O negacionismo, a questão da luta antirracista? Quais são os fatores que o senhor que influenciaram essa derrota do Trump para o Joe Biden? Essa, sem dúvida nenhuma, pandemia, né? Sem dúvida nenhuma, a pandemia é um principal elemento, porque o governo Trump, ele, quando inicia o seu governo em 20 de janeiro de 2017, ele começa com uma agenda que ele, segundo ele, com essa lógica chamada American First, né? Isso significava o quê? Colocar os Estados Unidos novamente como um país que se beneficia do comércio internacional, um país que tem, enfim, uma pujança econômica, e que o ponto central é exatamente a desigualdade nos Estados Unidos. E a desigualdade nos Estados Unidos, como os dados do Relatório Mundial da Desigualdade de 2018 bem demonstram, entre 1980 e 2016, a produtividade nos Estados Unidos cresceu algo como 75%. Mas os salários, eles aumentaram em média $200 entre 1980 e 2016. E aí que entra uma bandeira que o Trump fez uso dela, mas não a empunhou de fato, que é exatamente o combate à desigualdade. Então o governo Trump, do ponto de vista da legislação, né, tributária nos Estados Unidos, ele facilitou mais a vida dos ricos e dos super ricos nos Estados Unidos, desonerando, né, enfim, a tributação sobre essas fortunas, né. Do ponto de vista das corporações, o governo Trump também criou, reforçou mecanismos, né, como, por exemplo, o Cash in the Box, em que é uma regra em que a empresa ela escolhe onde ela vai ser tributada. E essa é uma regra que, quando a empresa já era considerada uma corporação, o imposto sobre ela é maior.
E com essa regra que vem do governo Clinton e que foi mantida pelo Obama e que também foi até aprofundada no governo Trump, a empresa escolhe onde ela vai ser tributada e com isso ela foge de muito imposto. E é muito imposto, né? E com isso, os Estados Unidos, do Trump, viu a desigualdade aumentar. E do outro lado, como comentamos um pouco na questão anterior, Daniel, o Trump prometeu o quê? Uma reindustrialização dos Estados Unidos. Com isso, seria o quê? Teria que ser necessário o quê? Repatriar indústrias, ou seja, repatriar indústrias para você ter salários aí em torno de $3.000 por mês. Por que é importante frisar isso? Porque o governo Trump, nos Estados Unidos, o valor do salário mínimo, que como não existe um salário mínimo lá, existe o valor da hora de trabalho. E essa hora de trabalho está em torno de $8. E essa hora de trabalho que está em $8, ela não sobe há muito tempo. Então, você tem hoje grandes empresas que contratam como a Amazon, a Starbucks, nessas cafeterias e assim por diante, sobretudo nesses setores de serviços, eles pagam muito pouco. Então, um trabalhador faz um salário de $1.500 por mês, $1.800, $2.000, quando muito, né, em algumas dessas empresas. E, portanto, a precarização do mercado de trabalho, que é uma característica dos Estados Unidos para boa parte dos trabalhadores, ela se aprofundou. Então, o governo Trump ele tem uma estratégia de dizer como é que eu vou proteger o mercado de trabalho? Eu vou colocar uma legislação de imigração, né, mais restritiva. Então, a ideia de associar que a falta de empregos nos Estados Unidos está ligada à chegada de mais imigrantes e, ao mesmo tempo, a questão de uma concorrência desleal, aquilo que ele chama de unfair trade, ou seja, uma concorrência desleal, por exemplo, escolhendo a China como alvo. E os Estados Unidos, ele tem, né, então, com o Trump, uma combinação, né, como você coloca, uma combinação de fatores, que é um presidente que parte de um discurso de que vai estancar a perda de empregos, vai fortalecer o poder de compra dos trabalhadores e trabalhadoras, sobretudo. E no outro momento, ao mesmo tempo em que ele desonera cada vez os mais ricos, ele segue aprofundando a desigualdade dos Estados Unidos. E com isso, o governo Trump é algo parecido nesse aspecto, um pouco com o que ocorreu no Brasil, por exemplo, durante o governo Lula. O que ocorre durante o governo Lula nesse aspecto? O governo Lula criou, sim, muitos empregos, criou 10, 12 milhões de empregos. Mas qual é a questão? Emprego de baixos salários. Emprego com até 2 salários mínimos, alguns deles até 3 salários mínimos. Então, esse é um problema que enfrenta as economias como um todo no mundo, que não basta gerar empregos. Então, você vai ter lá no número dizendo, ó, é importante gerar esse emprego, sem dúvida nenhuma, mas a questão é que a qualidade desse emprego, desse posto de trabalho, é uma qualidade rebaixada do ponto de vista do perfil da economia. Então, nos Estados Unidos, esse fator, né, pré-pandemia, o desemprego os números vinham melhorando, como você colocou, da economia, mas melhorando o quê? Empregos com salários baixos. Mas mas gerou o posto de trabalho, gerou o emprego, isso é a primeira coisa. O segundo ponto, né, isso não pode ser ignorado. O segundo momento é que, quando chega a pandemia, o governo Trump não só cria dificuldades e o seu partido para adotar uma agenda de auxílio emergencial aos trabalhadores, sobretudo aos mais pobres, primeiro momento, e o segundo ponto é a questão chave da pandemia, que é a saúde, que nos Estados Unidos a saúde é uma mercadoria, literalmente. Então você tem relatos, né, na pandemia de famílias que tiveram algum ente que contraiu o Covid, foi para o hospital, saiu de lá vivo, mas com uma conta milionária, né, devendo.
Então, e os Estados Unidos, do Trump, ele jogou o tempo todo contra aquilo que ficou conhecido como Obamacare, né? Ou seja, em 1965, nos Estados Unidos foi criado um mecanismo chamado Medicare, né, cuidados médicos, em que ele atende, sobretudo, a população idosa, a partir de 65 anos, e que comprovadamente não pode arcar com os custos da saúde. O governo fornece um determinado tipo de apoio. Não é que ele vai oferecer um apoio, né, generoso, mas um certo apoio. E o governo Obama, do primeiro para o segundo governo, ele consegue aprovar aquilo que é a extensão, do auxílio, né, saúde, digamos assim, para mais de 50 milhões. E o governo Trump faz o quê? Trabalha o tempo todo contra esse auxílio saúde, inclusive ameaçando, né, revogado e assim por diante. Então, trabalhou o tempo todo para sabotá-lo. Vem a pandemia. Com a pandemia, o governo dele perdeu o rumo totalmente, e desde de dificuldades em aceitar desde o primeiro momento, né, enfim, a crise sanitária global, depois tentar dizer para os norte-americanos tomarem detergente, chegou a dizer isso, né, detergente, assim por diante. Depois, num outro momento, a questão de tentar esvaziar os Estados Unidos, retirar os imigrantes, né, ou seja, esvaziar a presença dos imigrantes. Foi para cima das universidades também, que tem os estudantes estrangeiros, a aula é virtual, tem que ir embora daqui, e assim por diante. Então, o governo Trump é um governo que alguns apostavam por essa ideia de que ia se reeleger, né? A vitória do Biden, né, era uma vitória que muitos viam com uma dificuldade, enfim, né, o Biden conseguir romper o trumpismo, mas, enfim, estados que foram decisivos em 2016 a favor do Trump, agora se voltaram contra o Trump. E, sobretudo, a região, que é essa região onde ele saiu vitorioso, que é do Rust Belt, que é essa região do Cinturão Enferrujado, que está em Michigan, né? Michigan, Wisconsin e Filadélfia, em que agora deu a vitória assim como o Arizona, agora deu a vitória para o Biden. Sagrada Família, podcast. Professor, e bom, com essa vitória do Biden, com base naquilo que as declarações que ele fez durante a campanha, a equipe que ele está sendo montada, qual é o desenho que a gente pode ter aí da política interna e externa do Biden nesse novo governo? A gente já tem alguns prenúncios do que vem por aí? O Biden, ele, ao anunciar, né, que na equipe de transição deles, né, que nos Estados Unidos isso está previsto, né, a transição, inclusive está previsto um recurso para a transição, né, que no caso $9 milhões para pagar salário, despesas e assim por diante, daquela equipe toda que vai ter acesso às informações, inclusive quase muitas delas sigilosas, né, do Estado americano. O governo Biden, ele tende a ter uma política externa, pensando primeiro em política externa, muito próxima do governo Obama. Então, o governo Obama, qual foi o traço principal da política externa do governo Obama? Foi tentar reconstruir o prestígio dos Estados Unidos no mundo. Como e por quê? Porque o governo anterior, os 8 anos do George Bush, desgastaram muito, né, o prestígio dos Estados Unidos no mundo. E esse prestígio é traduzido, né, na literatura, nos debates, na imprensa, como a liderança dos Estados Unidos no mundo, ou seja, a capacidade de iniciativa dos Estados Unidos no mundo. Então, o governo Biden, ele tende já está mostrando um pouco nessa direção, claro, vai imprimir a sua marca, né, no governo, mas ele está trazendo para o seu governo figuras do governo Obama, pessoas que ocuparam postos-chave no governo Obama. Então, ele escolheu, por exemplo, o John Kerry, né, que foi secretário de Estado
né, do governo Obama, foi o candidato do Partido Democrata em 2002, né, e negociou o Acordo de Paris. Então, o que ele fez? Ele já está dando de saída um tratamento para a questão ambiental de alto nível. Ou seja, ele está dizendo, olha, é uma figura, né, uma figura muito importante, poderia ser, por exemplo, Al Gore, né, que foi também vice do Clinton. Então, ou seja, uma figura que já circulou pelo mundo, né, tem uma rede de contatos no Brasil, na América Latina, claro, em outras partes do mundo, e que, portanto, tende a tratar a questão, ou melhor, vai poder falar com seus interlocutores também num aspecto político, ou seja, ele com uma certa autonomia que provavelmente ele pediu ao presidente. Não, vai depender de como vai estar, de quão afinado vão estar os dois na questão da questão climática. Então isso já recoloca os Estados Unidos no Acordo do Clima e coloca para os Estados Unidos digamos assim, uma necessidade de recuperar terreno nessa área, que é uma área-chave. E com isso, procurar fazer avançar o Acordo de Paris em outras frentes. E que, por exemplo, colocar as metas, né, em vigor. E com isso, o governo brasileiro, sem dúvida nenhuma, vai ter muita dificuldade dessa frente, porque o governo brasileiro, como nós sabemos, ele vem desconstruindo a política externa brasileira, ele vem desconstruindo a política ambiental, todas as políticas de saúde vem desconstruindo, é um governo que vem desconstruindo as políticas. E portanto, nesse momento, nós já vimos que, mais recentemente, né, alguns dias atrás, a Organização das Nações Unidas fez uma cúpula, né, com convidados de cerca de 80 países na questão ambiental, que o governo brasileiro foi simplesmente ignorado. Então, um governo que está mais isolado ainda, internacionalmente, né, o governo brasileiro. O governo Biden, uma outra frente, é a questão da desigualdade. O governo Biden chamou para si, durante os debates, né, tivemos 2 debates entre os presidenciáveis e um entre os vices, né, nessa campanha nos Estados Unidos, e o governo Biden, ele colocou como uma das bandeiras a questão da desigualdade. Então, ele disse, precisam fazer a reforma tributária, digamos assim, né, ou mudanças na legislação tributária, de tal modo que a família, toda pessoa que ganhar acima de $400 mil por ano vai pagar mais impostos. Então, é claro que $400 mil não coloca a pessoa como super rico, coloca ela como rico nos Estados Unidos, uma pessoa rica. E tributar ainda mais os ricos. Um outro ponto importante é que o governo Biden, ou melhor, ainda um passo atrás, a candidatura Biden, ela, de certo modo, ela trouxe uma coesão no Partido Democrata, uma coesão que foi costurada. E essa coesão, ela precisou muito do apoio do Bernie Sanders, que tem uma agenda, digamos, mais progressista, mais à esquerda. Então, a ala que é mais progressista, que é o Bernie Sanders, né, a Elizabeth Warren, que tem aí a deputada Alejandra Ocasio, né, que na frente ambiental chamado Green New Deal, né? Ou seja, você tem ali um conjunto de democratas que tem uma agenda mais progressista e que, portanto, o governo Biden até esse momento não cedeu nenhum posto central a eles, né? Nenhum espaço central, mas que certamente, como ele não tem como negar, foi decisivo para a vitória dele. E dentro dessa agenda mais progressista é que está a juventude, em boa parte do Partido Democrático, que apoia as bandeiras do Bernie Sanders. E as bandeiras do Bernie Sanders quais são? A universidade, tornar a universidade gratuita nos Estados Unidos, né, e fortalecer o sistema público, né, universitário público dos Estados Unidos, a questão da saúde, a questão dos salários, né, ou seja, atacar essa estagnação, né, ou seja, que esses lucros que são obtidos pelas empresas, em grande parte são obtidos à custas do empobrecimento, né, da pauperização dos trabalhadores. Então, o governo Biden, na sua agenda social, vamos dizer assim, né, de maneira mais ampla, na sua agenda social, pensando no mundo do trabalho,
pensando na questão ambiental nos Estados Unidos, a questão da saúde, né, e a questão da desigualdade, creio, onde está o núcleo duro ali do governo dele. E que ele tende a ter uma abordagem, né, tudo leva a crer, uma abordagem que de fato venha a implementar medidas que possam mitigar, vamos dizer assim, as desigualdades nos Estados Unidos. Porque você colocou numa outra questão que um ponto central para a vitória, né, o que foi importante para a derrota do Trump, mas por outro lado que foi importante também para a vitória do Biden, foi exatamente o voto dos latinos, votos do negro. Então, o Biden, as 3 maiores cidades da Flórida, onde tem mais latinos, o Biden ganhou. A questão é que ele perdeu no conjunto, mas ele ganhou nessas 3 cidades. A Geórgia, que é um estado com uma forte presença de negros, a Geórgia deu a vitória, né, também ao Biden. E poderá agora, no dia 5 de janeiro, dar a vitória de 2 senadores democratas, que as 2 últimas cadeiras que foram para o segundo turno, né, que estão em disputa na Geórgia, nos Estados Unidos, e que poderá dar ao Biden a maioria no Senado, que ficará 50-50, e o vice-presidente, a vice-presidente, a Kamala Harris, preside e ela dá o voto de Minerva. E isso faria com que essa agenda, tanto na Câmara quanto no Senado, essa agenda do Biden pudesse avançar muito no primeiro ano. E aí, portanto, o desafio do Biden é reconstruir a liderança dos Estados Unidos, ou parte dela, isso fez com prestígio internacional, e internamente preparar os Estados Unidos para o pós-pandemia. Porque a vacinação, isso é uma marca que o Trump vai deixar, certamente, porque a vacinação começou no governo dele. E a justiça seja feita. Diferente do governo brasileiro, o governo Trump foi empurrado, ou seja, ele queria travar, mas ele acabou sendo empurrado para financiar, por exemplo, a vacina da Moderna, que é uma startup, é uma pequena empresa, mas que tinha um potencial, né, promissor, né, ou seja, a sua vacina muito grande, e com isso a vacina já começou a ser utilizada nos últimos dias nos Estados Unidos, e quase todo o dinheiro dessa vacina veio do financiamento do Estado americano que o governo Trump encampou. Mas isso já no segundo momento da pandemia. Então, o Trump, o que ele queria era exatamente a vacinação, nem que fosse 15 dias antes do primeiro turno das eleições. Não sabemos se houve um atraso proposital da vacina, do anúncio da vacina, né, da Pfizer, mas de todo modo, o governo Trump vai conseguir, digamos, de certa forma, dar uma remendada, né, ou uma amenizada no tratamento que ele deu à pandemia nos Estados Unidos. No conjunto, foi desastroso, mas no questão da vacina, ele acabou sendo empurrado, sendo convencido, né? Então, o governo Biden, claro, quando diz assim, poxa, mas a gente está comemorando a vitória do Biden nos Estados Unidos, a gente tem que comemorar a derrota da direita radical, da extrema-direita nos Estados Unidos. Isso não é pouca coisa, né? Porque se imagina que um segundo governo do Trump fortaleceria muito, né, outros governos de extrema-direita pelo mundo e até empolgaria novos governos. Então, aí essa estratégia poderia, enfim, levar mais governos de extrema-direita a obter vitórias, né, em outras partes do mundo. E isso era gravíssimo. Então, o governo Biden, não sei se eu, enfim, cubro os pontos centrais, né, mas o governo Biden tende a ser um governo de conciliação nacional, tende a ser um governo que vai procurar adotar, me parece, uma linha de moderação como o governo Obama em certos pontos da política, e ele vai contar com o Obama, o ex-presidente Obama, vai contar com o ex-presidente Clinton, ele vai contar com algumas outras figuras de proa nos Estados Unidos, exatamente para conseguir fazer avançar, né, e convencer, digamos, talvez uma parte recalcitrante dos Estados Unidos, a sociedade norte-americana, em direção a determinadas políticas, né? Enfim, tem tudo para ser um governo que consiga, né, caso ele consiga a maioria, está muito difícil, mas no Senado também, então teriam 2 anos aí para conseguir colocar sua agenda mais adiante. E é claro, uma agenda central que ele já se comprometeu é a questão da imigração.
E isso não é pouca coisa. E nós vimos que o governo do México foi praticamente o último a reconhecer das principais economias, mas isso não haverá nenhum desgaste na relação, porque o México está numa situação muito difícil e que, portanto, toda cautela, todo cuidado, né, era recomendado. Então, o México, diferente do governo brasileiro, que o governo do México não fez campanha pelo Trump, ele não colocou o boné do Trump, ele não disse que o Trump era melhor para os Estados Unidos e, claro, nas relações com o México. Então, a vitória do Biden certamente foi recebida pelo México com muito alívio, né? Diferente do governo brasileiro, que não só não reconheceu, como emitiu opiniões como dizendo que houve fraude, que não era legítima a eleição dele. Isso é gravíssimo. E agora ele está esperando que no dia 20 de janeiro o Biden ligue para eles tomarem um café juntos e conversarem sobre tudo o que vai ser de bom entre o Brasil e os Estados Unidos. Não vai ser assim, nós sabemos. Sagrada Família, ano 2. Professor, antes de falar dessa família, né, e desse governo que com certeza ficaram muito chateados com a derrota do Trump e a vitória do Biden, eu queria ainda fazer uma pergunta, né, sobre o governo americano. Eu tenho ouvido uns comentários, eu não sei até que ponto isso tem fundamento. Governo Bush envolveu os Estados Unidos em ações militares diretamente. Governo Clinton, governo Obama, o Trump não. Temos não numa guerra direta, né? Com o Joe Biden, tem risco desse militarismo americano ter uma nova escalada? Qual que é a relação do Biden com o complexo militar? Eu tenho ouvido isso e não estou seguro, né, de que isso vai acontecer mesmo. Se pensarmos a segurança, a questão da segurança e defesa no governo Biden e pensar a América Latina, para eles identificam um problema central, que é o problema da imigração, no chamado Triângulo Norte, né, que é El Salvador, Guatemala e Guatemala, El Salvador e me foge agora, Honduras. Então você tem ali 3 países em que essa migração ela tem sido contínua para os Estados Unidos, enfim, pressionado, né, ali pelas gangues, pelo crime organizado, pela falta de perspectiva. As pessoas têm migrado em massa, né, sobretudo jovens, né? Então, isso é um tema que é a securitização, que fala, né, do tema da imigração. Mais abaixo, nós temos, sobretudo, a questão da Nicarágua, um pouco mais abaixo da Nicarágua, e a questão da Venezuela. O governo Trump tentou imprimir uma abordagem militarista em relação à Venezuela, inclusive sem se engajar diretamente, mas fornecendo ali os recursos ou tentando empurrar, né, nessa direção países, por exemplo, como o Brasil. Já creio que com o Biden a abordagem vai mudar. E o governo Biden vai tentar buscar governos da região, vai tentar, enfim, ter uma abordagem em relação à Venezuela que seja uma abordagem, vai tentar usar mais a diplomacia, vai tentar insistir, creio, mais na via diplomática. Isso não quer dizer que vai se chegar a uma solução, seja por parte dos Estados Unidos vão construir a solução para a Venezuela. Não estou dizendo isso, estou dizendo do ponto de vista dos Estados Unidos para com a América Latina. No Oriente Médio, o Trump, o que ele fez? Ele pegou a embaixada dos Estados Unidos, que estava em Tel Aviv, onde fica as outras embaixadas também, e transferiu para Jerusalém. Então, o governo Trump procurou não só tornar Jerusalém, de fato, uma cidade só para os israelenses, como também apoiou todas as ações do governo Benjamin Netanyahu de tomar terras dos palestinos, de aumentar a opressão em cima dos palestinos, né? E o governo Trump, ele fez esse primeiro movimento. Um segundo movimento é o movimento de buscar mais países na região que reconheçam o governo de Israel, inclusive na África, como o Sudão, né, e alguns outros países. Então, o governo Trump, ele não só vai tentando tirar Israel de um certo isolamento, sobretudo na região,
mas também vai legitimando o governo de Israel. E qual seria a área mais sensível, né, do ponto de vista da segurança para os Estados Unidos, se pensarmos hoje? A bandeira do terrorismo, ela segue na agenda, mas não com a mesma intensidade, né? A questão nuclear permanece no topo da agenda. E aí é claro que ver como será a abordagem do governo Biden em relação à Coreia do Norte, por exemplo. Como é que ele vai se relacionar com o Irã? Lembrar que em 2010, o governo Lula, junto com o governo turco, a pedido do Obama, né, eles negociaram um acordo com o Irã, um acordo que foi bem sucedido e que o Irã estava disposto a assinar o acordo. E quando o acordo foi declarado exitoso, né, a então secretária de Estado, né, ministra das Relações Exteriores dos Estados Unidos, que é o equivalente, né, ministra das Relações Exteriores, a Hillary Clinton, ela foi à imprensa atacar o acordo. E depois, na imprensa, apareceu, na imprensa brasileira, internacional, a carta que o Obama tinha entregue ao governo brasileiro e ao governo turco, dizendo, olha, então mostrando, olha o acordo que seria assinado e a carta que ele nos enviou. Né? O acordo que é para ser assinado, ele reproduz os termos que estão na carta. Então, o governo Obama, digamos assim, deu para trás, né? Como se diz na linguagem, né, do dia a dia, deu para trás. Assim. E com isso ficou, de certa modo, dizendo, olha, ele então não era sério, ele não estava falando, né? Enfim, para valer. Não era para valer. E o governo Biden certamente vai tentar retomar também essas negociações com o Irã e vai buscar a China, em certo aspecto, para tratar a questão da Coreia do Norte. Agora, o ponto é que no mundo pós-pandemia, o governo Biden vai ter que gastar, creio que, muita energia política e ter muita disposição para reconstruir a própria, digamos, dinamismo da economia dos Estados Unidos. E na questão de, pelo menos no horizonte, não que venha a ser um mundo sem guerras, que isso não tá, infelizmente não está no nosso horizonte, mas quais seriam aqueles conflitos que na área comercial ou alguma questão territorial, ou enfim, algum governo recalcitrante aos Estados Unidos que poderia levar a uma intervenção dos Estados Unidos, né? Uma intervenção direta. Eu creio que não consigo ver nesse momento, né, não que não possa haver, certamente, se tratando dos Estados Unidos, né, todo cuidado é pouco nessa área, mas tem um ponto que do governo Obama, considerando que é um certo espelho aí, né, nessa questão, é a temática dos direitos humanos, a relação entre a politização dos direitos humanos do governo Biden. Isso aí, sem dúvida nenhuma, vai ser uma agenda em que ele vai investir muita energia política. E um ponto importante é que, em 2009, quando teve o golpe de Estado em Honduras contra o Manuel Zelaya, né, o governo Obama estava começando, estava nos seus primeiros meses, e o governo Obama não teve uma posição de tentar bloquear qualquer saída para Honduras. Tanto que depois, uma reviravolta, a Embaixada do Brasil serviu de abrigo ao Manuel Zelaya, que nem estava no país. Ele voltou, né, a Honduras, a capital do país, Tegucigalpa, e foi se abrigar na Embaixada do Brasil por 3 meses e tanto. E o governo Obama se retirou da questão. Não houve um golpe de Estado, militares, assim por diante, mesmo na questão do Haiti, né, o tratamento que foi dado ao Haiti, o Haiti, né, que agora vai completar 10 anos do terremoto, né, que arruinou o Haiti. Então, os Estados Unidos, não estou dizendo que eles tiveram uma postura, o trato, digamos assim, mais do que a postura, o trato nessas questões, ela mudou em partes, né, porque o governo não deu aquelas respostas mais tradicionais que a política externa americana, sobretudo na área da segurança, tinha dado às crises políticas da região, ou crise humanitária e assim por diante. Então, creio que o mundo também andou mais, né? Ou seja, a China está mais fortalecida, os países estão se recompondo da crise de 2008.
Então, não seria categórico em afirmar que o governo Biden tem uma agenda já, digamos, de alguns pontos, nas áreas mais sensíveis do globo, que já tenha um plano enfim, de usar a força militar, né, contra governos específicos ou, enfim, regiões específicas do mundo. E um ponto final não, um último comentário nessa questão é que o Trump também está fazendo o que? Ele está desengajando as tropas, né? Ele está tirando tropas, né? Já tinha no Afeganistão, depois o Obama começou, ele intensificou, agora do Iraque também está tirando tropas da Ásia também. Então, exatamente para já deixar uma situação em que o Biden, se considerar que essas áreas necessitam, o próprio Biden que assume, então, de colocar mais forças armadas nessa região. Sagrada Família. Podcast. Ok, trazendo agora a discussão mais para o Brasil, professor. Mesmo os críticos dos governos do PT, né, reconhecem que, pelo menos na política externa, né, foi uma política externa independente, consistente, especialmente nos governos do Lula, né? Mas aí, com a eleição, teve o Temer, né, depois do golpe, entra o Bolsonaro, né, o ministro chanceler Ernesto Araújo, né, que escreveu em algum lugar que os valores cristãos, né, devem ser os norteadores da política externa brasileira, e vem tudo isso que a gente vem assistindo, né, nesses últimos anos, provocações com a Venezuela, provocações com a China, toda essa questão anticomunismo. A última que eu vi foi a questão do comunavírus, né, que o ministro escreveu no blog que ele tem, né, o blog Metapolítica, né, que é até um termo aí da extrema direita, né, que ela gosta desse conceito. O que aconteceu aí? O que é a política externa hoje brasileira na sua análise, né? Nós temos 3 pontos, eu acho, fundamentais na sua questão. O primeiro deles é a gente considerar aquilo que, desde 1985, isto é, desde a redemocratização do Brasil, vamos colocar assim, nesses 35 anos, o que tem sido uma constante na agenda de política externa do Brasil, né? E isso mais ou menos atravessou todos esses governos. A primeira questão central é que o Brasil ele procura fortalecer paulatinamente a sua presença na sua região, que é na América do Sul, sobretudo, procura construir com esses países vizinhos, né, mecanismos, né, que possa impulsionar a presença da região no mundo, né, fortalecer a presença da região no mundo, e é claro que do mecanismo do ponto de vista da integração regional, também procurar levar adiante, né, essa agenda. Um segundo ponto é exatamente as relações com os Estados Unidos. O Brasil, ao longo do século XX, ele teve aí 2 momentos mais circunscritos em que ele se alinhou aos Estados Unidos. Então, o governo Dutra, entre 1945 e 1950, aquilo que num livro do professor Gerson Moura, chamado, né, alinhamento sem recompensas. Ou seja, foi ali o governo Dutra, né, no pós-Segunda Guerra Mundial. Depois nós tivemos, nos primeiros anos da ditadura militar, sobretudo com o Castelo Branco, um alinhamento muito forte com os Estados Unidos, tanto que o ministro das Relações Exteriores do Castelo Branco, que é o Juracy Magalhães, né, que era embaixador do Brasil nos Estados Unidos e foi então nomeado ministro das Relações Exteriores do Brasil, ele, entre outras frases, né, nefastas ditas por ele, está aquela de que tudo que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil, né? Mas depois a ditadura militar colocou nos Estados Unidos como embaixador figuras de proa, né? Figura, por exemplo, como Araújo Castro, que era um nome muito forte, né? São os grandes nomes da política externa brasileira, da diplomacia. Nós tivemos depois, mais à frente, já no governo Collor, nós tivemos um alinhamento com os Estados Unidos muito forte, e foi um alinhamento não correspondido,
E o governo Collor, enfim, colocou todas as fichas ali, embora o governo Collor não tenha sido um governo tão subalterno como é o do Jair Bolsonaro, que o governo Collor não apoiou a guerra do Golfo, diferente do que fez a Argentina, do Menem. O governo Collor, ele não digamos, denunciou enfim, entidades internacionais no sentido de se retirar dessas entidades, né, como faz o governo Bolsonaro. Então, o governo Bolsonaro, quando chega no governo Bolsonaro, qual tem sido o desenho da política externa do governo Bolsonaro? Primeiro que não há, de fato, uma diretriz de política externa. Eu me explico. Ou seja, a política externa do governo Bolsonaro, ela tem uma parte que é uma diplomacia financeira e econômica que está sob responsabilidade do ministro da Economia, Paulo Guedes. E aí você tem o acordo comercial com os Estados Unidos, o acordo comercial Mercosul-União Europeia e a entrada do Brasil no OCDE. Aí você está no eixo. E o que deriva disso? Uma outra parte dessa agenda está com o vice-presidente da República. E então receber os embaixadores, enfim, o Mourão, o Bolsonaro acabou deslocando para ele a agenda com a China, então ele que foi à China primeiro, ele que, quando a temperatura sobe, né, do bolsonarismo em relação à China, comunavírus, questão de que a China espiona através do 5G, de que a China é uma ameaça às liberdades e tudo isso, aí o Mourão entra em campo. Então, no sentido de que ali procura imprimir, de certa forma, uma racionalidade à política externa. E essa racionalidade quer dizer o quê? Peraí, nós estamos tratando do país que compra, né, e comprou nesse ano, né, 40% das exportações brasileiras. Comprou 70% da soja do país. Então você tem ali uma pressão na base dessa política externa, que é o agronegócio. O agronegócio muito forte. E uma outra frente, que daí disputa essa base de apoio, que é a bancada evangélica e o conservadorismo religioso. Porque o conservadorismo religioso não é apenas a bancada evangélica. Porque se a gente fosse mapear uma bancada católica, não há dúvida que a bancada católica é muito maior do que a bancada evangélica. Mas há várias agendas da bancada evangélica que coincidem com a bancada católica. Mas quem se expõe é a bancada evangélica. A bancada católica fala, ok, a agenda do aborto, a agenda da questão do casamento em pessoas do mesmo sexo, né? E enfim, outras questões que estejam ligadas a direitos reprodutivos e assim por diante, a Igreja Católica ela está também ali acompanhando para e passo o movimento. Então fala-se muito de uma bancada evangélica, né, que procura ter, enfim, assim, publicamente ser representada por alguns pastores ultra-reacionários, e eles o são mesmo. E o governo Bolsonaro, então, ele colocou um alinhamento tão subserviente com os Estados Unidos, que ele, inclusive, tentou colocar um dos seus filhos, como embaixador. Me parece que essa estratégia era menos para fazer a embaixada funcionar, porque você pode, como a embaixada nos Estados Unidos é muito importante, você pode selecionar excelentes quadros no Itamaraty e colocar a embaixada para funcionar excelentemente. E com isso você liberaria o embaixador nos Estados Unidos, se caso fosse o filho dele, para poder estar mais próximo de Steve Bannon e companhia, para poder trabalhar mais pela agenda da extrema-direita na América Latina. Então, nessa divisão de trabalho, digamos assim, seria creio, um dos pontos. É menos do prestígio dele, né, dizer, estou lá porque daí é alguém da minha família, a gente se dá bem com o Trump, isso aí não procede nada, né? Como se o Trump estivesse ali à disposição deles, né? E não está. Então, um ponto que essa política externa atual do governo conduzida pelo Ernesto Araújo, e não só, mas também por
por um assessor que chama Felipe Martins, né, foi até estudante aqui de Relações Internacionais da UNB, de tal modo que coloca, não, somos olavistas, essa coisa, né, que se coloca de uma agenda que é de guerra cultural e assim por diante, é fortemente ideológica. Isso aí tem limite porque o relacionamento entre os países, como nós vimos agora, eles têm um histórico, e esse histórico nem sempre você consegue atropelá-lo de forma impune. E o fato do Senado ter rejeitado o nome que o Ernesto Araújo indicou para ser o embaixador do Brasil em Genebra, que iria atuar no Conselho de Direitos Humanos da ONU, que iria atuar nas questões exatamente onde aparece esse tema, que um dos temas que você mencionou, que é essa ideia de cristofobia, ou seja, a ideia de tentar colocar a religião na política externa, que no Brasil não tem a ver com isso, a diplomacia brasileira não tem a ver com isso. Então ele tenta empurrar aí essa agenda. Então o Ernesto Araújo, ele é embaixador, né, um diplomata de carreira. É bom esclarecer que no Brasil, de fato, não existe a figura do embaixador, né? O que existe na carreira é o ministro de primeira classe. Então, o ministro de primeira classe, que está na carreira, que faz parte da carreira, é o que, de fato, né, o Ernesto Araújo é na carreira, mas que convencionou se chamar de embaixador, né? E com isso, o Ernesto Araújo ele é embaixador sem nunca ter ocupado uma embaixada, né? Então, assim, não obrigatoriamente, para ser embaixador, ele tem que ter ocupado a embaixada. Trabalhou no exterior, inclusive nos Estados Unidos. E durante o governo do PT, ele trabalhava muito bem com o governo do PT. Ele é casado com uma diplomata. O pai dessa diplomata é um diplomata muito prestigiado no Itamaraty, né? E, inclusive, diz que no dia da posse, ele teria saído antes de ele terminar, no discurso de posse dele como, né, ministro. Foi um dos poucos que teve posse, né, dada pelo Bolsonaro. E, enfim, toda aquela situação em pompa e circunstância, ele, então, teria, né, poucos aplausos, porque ninguém entendeu muito bem o que ele falou ali, né, e tal. Achavam que era uma certa inexperiência e tudo mais, mas está mostrando que ele é um oportunista, né? Porque como ele virou assim, enfim, converteu-se rapidamente. Passou a perseguir muita gente no Itamaraty, silenciar, e muita gente também debandou para o lado dele, vendo pragmaticamente possibilidades, digamos assim, de ascensão na carreira, ascensão mais rápida na carreira. Então, essa política externa é uma política de desconstrução. É uma política externa de desconstrução de tudo, não do governo Lula ou do governo Fernando Henrique, é desde 1985. É uma política externa que tenta desconstruir o acervo, digamos assim, diplomático brasileiro. Então, qual é a importância que o governo Bolsonaro dá para a região? Nenhuma. Ele atacou o principal sócio do Mercosul, ele flertou com uma invasão da Venezuela, né? Ele certamente tem algum tipo de, digamos assim, vamos dizer, de apoio no golpe de Estado contra o Evo Morales, né? Que desestabilizou também a Bolívia. Tem uma relação com a região que é uma relação de confronto, né? E, portanto, a região olha para o Brasil hoje, olha sem muita esperança com o governo Bolsonaro. Ao se vincular o governo Bolsonaro, como já comentamos, o governo Bolsonaro ao governo Trump, ele está sem nenhuma credencial para lidar com o governo Biden, ainda mais porque recentemente foi revelado pelo jornal Estado de São Paulo que o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Nestor Foster, ele foi enviando telegramas para o presidente Bolsonaro, para a Casa Civil, orientando a não reconhecer a vitória do Biden, né? Além de não reconhecer a vitória, levando suspeição sobre as eleições e assim por diante. Então, ou seja, o governo Biden não verá esse embaixador como um interlocutor sério, né? Então, o governo Bolsonaro, a política externa, não é só na política externa, mas na política ambiental também, ele está encalacrado internacionalmente. E com isso,
sem dúvida nenhuma, que a primeira mudança que tem que ser feita é tirar o Ernesto Araújo e começar a fazer uma política externa, a desenhar uma política externa. Nos últimos dias, a imprensa vem dando algum destaque para a ideia de que seria o Temer, né, viraria ministro das Relações Exteriores. Isso é uma jogada que outros governos já fizeram em outros momentos, ou seja, você colocar, quando você está muito desgastado, você coloca um ex-presidente e dá a ele alguma autonomia, porque um ex-presidente não vai assumir um cargo desse para fazer a mesma coisa, mesmo papelão que esse ministro atual faz. Então você teria que ter alguém, né, com credibilidade, que não é o caso do Temer também, mas enfim, a ideia, o que dá assim, é o título de ex-presidente, digamos, ou, né, a posição de ex-presidente é que daria então essa tentativa de ter uma interlocução de alto nível e aí procurar, né, desanuviar a relação até acabar o governo dele em 2022. Tudo leva a crer que ele não está muito empolgado com isso. Tudo está muito empolgado. Então, a atual política externa brasileira, que teve apoios também na universidade, na academia, né, ela encontra ecos em outras partes. Também não vamos achar que é uma política totalmente isolada e feita no deserto, né, sobre o sol quente e pelejando. Então, creio que, em termos de política externa, o Brasil não tem, porque é uma desconstrução total da política externa e é uma destruição, né, digamos, do papel que o Brasil teve nos últimos 20 anos na arena internacional. Sagrada Família. Podcast. Professor, já encaminhando aqui, infelizmente, para o final desse nosso bate-papo, né? Bolsonaro, mesmo com a pandemia, todas as sandices as declarações, a retirada dos ministros, colocou lá o Pazuello, que não fez nada de consistente até agora, a questão econômica a situação econômica não é boa, desemprego, itens básicos aí com preço altíssimo, mesmo com todo esse caos, a popularidade do Bolsonaro ela se mantém praticamente estável, né, desde o começo que ele assumiu, e claro que ele é um candidato forte à reeleição. Mas por que o senhor analisa essa manutenção aí da popularidade do Bolsonaro, né? De onde que vem a força do bolsonarismo? O que tem, enfim, sido apontado como motivo para manter a sua popularidade primeiro, que uma parte fiel da sua base, daqueles que elegeram Bolsonaro, eles permanecem com ele, né? Então, o Bolsonaro teve 55 milhões de votos, né? E esses 55 milhões, 57 milhões de votos, uma parte, sem dúvida nenhuma disso, já abandonou, né, o voto no Bolsonaro, ou se arrependeram, outros se arrependeram publicamente ou não, mas uma parte disso saiu. O segundo, então, eles mantém uma base. Um segundo ponto que tem sido levantado é a questão das redes sociais. Então, é a estratégia de comunicação dele, que replica pelo Brasil, em rádios comunitárias, financiadas pelo governo, em rádios, né? Você tem um sistema público de televisão, que é a EBC, né, que também tem muitas rádios pelo Brasil, e que está praticamente sob censura, em certo aspecto, porque há matérias que não são veiculadas, né? Então, os profissionais de imprensa, os repórteres, enfim, editores e tudo mais, que trabalham nesse sistema público de rádio e televisão do governo federal, não têm autonomia para trabalhar, não têm liberdade de trabalho, creio eu. Então, o governo Bolsonaro vai para o terceiro ponto, que é a questão que tem sido imputada ao auxílio emergencial. Porque não é fácil traduzir uma decisão do Congresso, às vezes, para a população. Lembrar que o governo Bolsonaro, através do ministro Paulo Guedes, era contra o auxílio emergencial, assim como ele foi contra agora o 13º do Bolsa Família, e era quando não tinha mais o que fazer, então aceitou fazer um auxílio emergencial de R$200 por mês,
que seria mais ou menos US$ 1,25 por dia, na faixa da miséria, assim mesmo. Quando houve a proposta, a mudança pelo Congresso, nós sabemos, para R$ 500, aí o governo então cobriu a aposta e colocou R$ 600. E foi exatamente o auxílio emergencial que depois o governo, embora ele não trabalhe isso publicamente, assim, nas suas lives, às quintas-feiras, no contato com a imprensa, que é muito pouco, né? O governo, nessa base toda que difunde essas informações aí nessa rede, né? Que não é uma rede amadora, né? É uma rede profissionalizada. Então, quando fala assim, a Polícia Federal prendeu em Brasília um blogueiro tal, né? Como se esse blogueiro estivesse lá solitariamente na sua casa, trabalhando com seu computadorzinho, seu celular, e isso faria uma política de comunicação. Porque tem aquilo que é chamado gabinete do ódio, ao mesmo tempo que o gabinete, na verdade, é uma rede profissionalizada que vem sendo investigada pelo ministro Alexandre de Moraes, no Supremo Tribunal Federal. No início, sofreu muita resistência, mas que mostrou-se alguma factibilidade, digamos assim, ser factível, juntar Lé com Cré. Então, você tem uma rede de comunicação profissionalizada e que é descentralizada, né? E uma outra coisa importante é que o presidente ele é exposto todos os dias. Pelo que ele faz, pelo que ele não faz, ele está exposto. Então, todo dia ele está na televisão, todo dia ele está nas rádios, e aí você tem rádios engajadas, né, grandes veículos de imprensa, que reverberam muito, em que ele dá um tratamento preferencial, passa lá meia hora no final da tarde conversando num programa policial, no outro dia ele fica meia hora numa rádio. Então, não é que ele é um bom comunicador, porque ele não aguenta falar mais que 50 palavras. Entendeu? Ele tem dificuldade, nós sabemos. E o ponto qual é? Ele não é um bom comunicador. Agora, a questão é que o governo dele, que diz tanto que ataca tanto a imprensa estabelecida, seja qual for ela, né? Qualquer imprensa que tenha um mínimo de ética profissional, assim por diante, ele passa a atacar, né? Qual modalidade for. E, portanto, ele procura, de um lado, satanizar, digamos assim, a imprensa como um todo, e, por outro lado, essa satanização é uma justificativa para não investir nesses meios de comunicação. E, portanto, mas esse dinheiro não é economizado, esse dinheiro acaba sendo drenado para outra rede, para as outras redes de comunicação. Agora, eu creio que com a vacina, por isso, um dos motivos que eu acho mais forte que o Bolsonaro é contra a vacina, é porque a vacina vai tirar as pessoas de casa. E o país, uma boa parte da população, não aguenta mais tanto desmandos. E pode ser que venha daí uma organização de parte da sociedade, de movimentos sociais, partidos políticos, né? Enfim, outros movimentos estudantis e por diante, que possa começar a encher as ruas e praças do país para falar, né, enfim, mais diretamente, enfim, e juntar, levar essas mensagens do desmando, do descalabro que é este governo. Então, creio que esse retardamento, né, por outro lado, também mostra que o governo não está parado. O governo, aquela ideia da boiada na área ambiental também está ocorrendo em outras frentes. Então, a questão da aprovação da independência do Banco Central, agora vai para um segundo turno, a mudança, a questão da privatização das grandes empresas, mudança na lei de falências, na lei ambiental, uma série de mudanças que continuam ocorrendo, que é, digamos, um desdobramento dessa boiada, dessa lógica de passar a boiada. Então, essa popularidade do Bolsonaro, que agora está em torno de 37%, né, chegou a 39%, depois 37%, 35%, depende a pesquisa, mas mostra que aí está na casa em torno dos 35%. Mas que a partir de 1º de janeiro não tem mais o auxílio emergencial. Então, vai ser testada a hipótese
Creio que vai ter o auxílio emergencial de outra forma, mas vai ter. Como é que você vai deixar 40 milhões de pessoas sem renda nenhuma? Então, o governo, a partir de 1º de janeiro, se não tiver, de fato, daqui a 10, 15 dias, né, um auxílio emergencial ou nada que vem, ou algo que venha a cobrir o lugar do auxílio emergencial, aí as pesquisas, então, vão poder mostrar se era o auxílio mesmo que mantinha ou não, ajudava a turbinar essa popularidade, né, do presidente. Mas eu creio que o principal do apoio ainda segue sendo de uma extrema-direita, de uma direita radicalizada, que votou em 2018 e que continua assim, de maneira inegociável, né, apoiando o atual governo. Professor, uma última pergunta antes da gente encerrar. Você comentou da possibilidade dos movimentos sociais, movimentos populares reaparecerem, né, no cenário pós-pandemia, né, pós-vacinação pelo menos, né? E no âmbito institucional, a esquerda tem um candidato hoje, ou centro-esquerda, para fazer frente ao Bolsonaro em 2022? O que será? Essa questão de um candidato, né, da centro-esquerda que vai fazer frente ao Bolsonaro, eu acho que tem dois movimentos aí sendo realizados. Um primeiro é de tentar convencer que a eleição de 2002 deve ser entendida como uma eleição de transição. Ou seja, o estrago promovido pelo Bolsonaro é muito grande e que você não vai conseguir diretamente colocar uma plataforma contra a outra. Então, seria mais ou menos esse movimento que está ocorrendo na Câmara dos Deputados, é claro, com um pouco menos de partido para a eleição do próximo presidente da Câmara dos Deputados, que é exatamente você ter um espectro, uma aliança mais ampla e com alguns compromissos mínimos, e que com isso que evitasse o Dória de um lado e o Bolsonaro do outro, por exemplo, né? Porque pode aparecer outros ainda aí. O Mourão com uma candidatura própria com mais alguém, né, gostou da coisa e assim por diante. E o outro lado mostra que procura tirar lições da eleição municipal deste ano. Então, na cidade de São Paulo, nós tivemos um segundo turno, né, que foi entre o Boulos e o PSDB aí do Bruno Covas, que não era um candidato, nenhum dos dois candidatos, claro, o Boulos, mas o Dória, o outro poderia ser o Bruno Covas apoiado pelo Bolsonaro. Então, onde o Bolsonaro apoiou os candidatos nas capitais, eles perderam. Mas também porque eles também não estavam na frente, eram candidatos também já muito carimbados, né? Enfim, como a rejeição muito alta, assim por diante. Mas, de todo modo, para o Bolsonaro é um teste. Ou seja, eu levei meu candidato ao segundo turno, né? Conseguimos bastante votos, também não foi pouco voto que eles tiveram, né? Então, esse é um ponto, em geral. Outra questão é que, na esquerda, continua havendo ainda um debate no campo progressista da figura do Lula, porque volta aquela questão que é assim, e o PT vai querer hegemonia ou não vai? Aí, em termos de uma racionalidade política, como é que você vai dizer para um partido, né, como o PT, que é um partido nacional, é um partido que tem a maior bancada na Câmara dos Deputados, tem 54 deputados, tem um número significante, importante de senadores. O partido, ele lidera a Central Única dos Trabalhadores, né, a CUT, a maior central sindical do país. Ele tem uma entrada em movimentos do campo, ele tem outros sindicatos pelo país, ele tem, enfim, uma força política que está colocada no cenário, no país como um todo. Como é que vai dizer? Algum candidato aparece às vezes, como Ciro Gomes, aí vem dizer assim, olha, o PT não vai ser a cabeça, pode ser o vice e tal, mas coloca todo esse aparato à minha disposição. Então, é difícil, porque a racionalidade política não se dá assim. A transferência do voto, nós sabemos, não é automática. Agora, a questão central é que a eleição municipal agora mostrou que o bolsonarismo perdeu força. A imprensa fala assim, o bolsonarismo e o PT, né? Mas a questão é que o bolsonarismo perdeu força. Então, ao perder...
E aí quem ganhou? Partidos como o DEM, embora tenha menos prefeituras do que 2016, mas todos perderam no geral, mas continuou mantendo. Então uma aliança PSDB-DEM já está dada de saída, porque essa aliança começou lá em 1994 com o Fernando Henrique. Então essa aliança vai tentar atrair para aí o Partido Cidadania, que é o antigo PPS, que já está na aliança, vai atrair, certamente vai tentar atrair o PSB, vai tentar atrair parte do PDT, vai tentar atrair dizendo, olha, nós vamos para um governo de transição e, enfim, e aqui tem algumas bandeiras. Então, tem partido que está negociando assim, vamos voltar à contribuição sindical, vamos voltar tal coisa, porque é importante ele para a base dele, vamos voltar, como é que vai fazer, girar para trás a reforma trabalhista? Não, mas o que daria para fazer para amenizar? E no campo da reforma da Previdência, eles já vão entrar com outra reforma da Previdência, então vão dar de colherinha e vão tirar de pá. Então, nesse momento, um ponto importante é que, na eleição de 2018, o Fernando Haddad teve 45 milhões de votos, ou seja, ele foi para além do voto do que o PT sozinho teria, e também conseguiu recuperar algum terreno na classe média. Na classe média, claro, e sobretudo classe média urbana, claro. Recuperou algum terreno. A questão é que, em 2022, como é que você pega um partido que teve 45 milhões de votos, com o Lula na cadeia, tá? E passado todo o estrago do governo Bolsonaro, não sabemos como vai ser o cenário 2022. E no cenário 2022 pode ser que o PT fale, nós saímos de lá com 45 milhões de votos. E aí? Não vamos ser a cabeça, mas vamos ser o vice. Vai ter uma mulher na cabeça, não vai ser? Como é que vai ser isso? Então, essa composição para a eleição 2022 volta também a enfrentar um problema que a eleição municipal enfrentou em São Paulo, no Rio de Janeiro. No primeiro turno, cada um faz sozinho, e no segundo a gente conversa. Que foi mais ou menos o que aconteceu em São Paulo. Né? Por quê? Só que a eleição municipal ela é diferente da eleição nacional, eleição nacional. Por quê? Porque um dos pontos que passou a vigorar nessa eleição é que o partido não pode mais fazer coligação para vereador. Então, o que vai? E não vai poder também fazer para deputado e assim por diante, em 2022. Então, o que acontece? O partido precisa ter um candidato para poder dar visibilidade para os seus candidatos a vereador. Então não adiantava dizer, vamos fazer aqui uma frente, e como é que vai fazer? Vai ter visibilidade nos meus vereadores. Né? Então isso foi uma dificuldade, também que tem do ponto de vista institucional, para a aliança no primeiro turno, não é uma coisa de ser desprezível. Em 2022, aí tem outras variáveis. Né? Tem assim, aqueles que, por exemplo, que gostam da agenda econômica do governo Bolsonaro, mas não gostam do Bolsonaro. Né? E tem aqueles que se opõem ao governo Bolsonaro e tudo que ele representa, né? E que, portanto, como é que senta com esses outros? Então, me parece que tem esses dois movimentos, além, claro, do próprio Bolsonaro. Então, eu vejo que exige muito diálogo político, exige muito negociação política, e nós vimos que já teve alguns rachas, né, agora na eleição municipal, e foram rachas de propósito, não foi falta de cuidado, rachas de propósito, dizendo, já temos que nos afastar aqui, porque todo mundo, no geral, quer o apoio do PT, mas não quer tirar foto com o PT. E aí vem aquela questão, ao invés de se dizer que é uma direita radical, alguns nomeiam como antipetismo. Então fala assim, quem venceu a eleição de 2018 foi o antipetismo. Não, muita gente foi para a direita radical, foi para a extrema direita. Então tem uma parte do PT, tem, mas o partido não pode continuar sendo uma explicação para todas as próximas eleições, para frente e para trás. Então, a questão é que tem a renovação política, é fundamental, sem dúvida nenhuma. Tem que incluir mais a juventude. E, por último, assim, para mim não é me alongar muito, porque esse é um tema muito bom para se discutir,
Mas é o seguinte, Daniel, eu acho que na eleição de 2018 teve um ponto que, quando o Mano Brown discursou no Rio de Janeiro e tal, e ele falou da ausência da política na periferia, ou seja, que a politização nas periferias e tal tinha estado ausente e tudo mais, aquilo levantou celeumas, deu discussões. E nessa eleição, em São Paulo, importante que a imprensa primeiro mostrou assim, um mapa azul e vermelho, onde ganhou. Só que não adianta mostrar quem teve mais votos, tem que mostrar assim, 25%, 50%, 75%, 100%. Aí o mapa ganha mais cores. Então você vê que não quer dizer que só São Mateus, uma parte de Itaquera, a Zona Sul votou no Boulos, né? Você vai vendo ali que ele teve 30% numa região tal, 40% no outro, 15% na outra e assim por diante. Então essa informação mais refinada, ela mostra que a cidade de São Paulo não é uma cidade dominada pelo PSDB, porque o Boulos foi ao segundo turno e teve muito voto, né? E o PT, que o candidato do PT foi muito mal votado, mas o PT se engajou na primeira hora. Estou ok, que inclusive ele poderia estar ressentido de dizer, olha, mas eles queriam que eu desistisse da candidatura, pressionaram o meu partido para isso. Mas de alguma forma, isso pode, não sei até onde que ele lembra, pode ser acreditado que ele pensou grande politicamente, o candidato derrotado do PT. Então, com isso, você imaginar que você tem em São Paulo um candidato da extrema-direita que teve mais voto que o PT. Um candidato da extrema-direita que teve mais voto que o PT. E não é espontaneísmo isso. Né? Então, essa ida não, ou seja, esse reavivar da política na periferia tem muito a ver também com uma reavivada juventude. Trazer mais a juventude, apresentar a política para ela, como o PSOL, né, tem chamado a atenção, né, ocupar a política. Né, vocês têm que, né, outras esquerdas também, mas ocupar a política. Eu acho que esse é um ponto fundamental e assim, isso vai certamente uma das variáveis que vai estar em 2022. E um outro ponto fundamental é a questão do financiamento eleitoral. Então, se você tem uma aliança em 2022 e essa aliança se dá no primeiro turno e os partidos, portanto, vão dispersar menos os recursos do fundo eleitoral, você tem condições de levar mais a mensagem adiante, porque campanha custa dinheiro, né? E creio que também trazer pode ser diferente, porque em 2018 estava muito ainda presente a questão do Lula, né, a questão ainda da toda essa agenda da imprensa batendo muito forte. Claro, tem razão de ser, mas não na dimensão que eles fizeram. Então, em 2022, pode ser que esses elementos estejam mais mitigados, digamos assim, no imaginário político, né? Na cena política, e que se dê mais destaque para as desgraças que o governo Bolsonaro representa e que ele procurou levar adiante. Talvez isso venha a dar fôlego, né, para outras alternativas políticas, quiçá para alternativas no campo progressista. Mas por quê? Porque o PSDB, que foi um dos artífices do golpe de 2016, ele achou que no momento seguinte ele ia colher, né, seria o fruto, né, colher um fruto amargo, né, sem dúvida, ele não colheu o fruto, mas muito amargo. E agora, dentro do PSDB, você tem uma figura com o Dória, que nunca foi do PSDB, nunca foi orgânico, e tomou o partido de assalto, digamos assim, né, e faz o que quer, e está apostando tudo na vacina, que ele é né, o mensageiro, anti-corona, assim por diante, mas que daqui a 6 meses a população pode ter esquecido, daqui a um ano e meio ainda, enfim. Assim, isso é em linhas gerais. Eu acho que o melhor seria uma união desde agora, trabalhar junto, não esperar para chegar 2022, mas já tem figurinhas carimbadas aí que o ego delas é maior do que qualquer projeto de país, né? Então isso aí também temos que ver que não é fácil para as lideranças políticas lidar com isso. Contornar isso. Este podcast é uma produção do coletivo A Sagrada Família. Curta, compartilhe e se inscreva em nossos canais. Sagrada Família. Ok.
Queria agradecer, professor Roberto Menezes, por essa conversa aí com a gente. Esse foi mais um podcast Sagrada Família. Obrigado aos amigos e amigas que nos acompanham. E mais uma vez, obrigado, professor. Eu que agradeço, Daniel. Foi um prazer conversar contigo. Escreva para nós pelo e-mail sagrada.familia.podcast@gmail.com ou através dos nossos perfis nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Sagrada Família, podcast.